Título: Introdução do editor inglês. A presente tradução inglesa é nova e da autoria de James Strachey. Esta obra teve uma circulação maior do que qualquer outra obra de Freud, com exceção talvez de The Psychopathology of Everyday Life. Também se distingue pela quantidade de erros de impressão nela existentes, como ficou assinalado acima. 40 foram corrigidos na segunda edição. Porém, havia ainda muitos mais, e pode ser observado um número considerável de pequenas variações no texto das diversas edições. A presente tradução inglesa segue o texto dos Gesammeltwerk, que é de fato idêntico ao texto dos Gesammeltschriften, e somente foram registradas as discordâncias mais importantes das primeiras versões. A data real da publicação das 3 partes não está definida. A parte 1 certamente surgiu antes do fim de julho de 1916, como se verifica por uma referência que a ela se faz em uma carta de Freud a Lu Andrea Salomé, de 27 de julho de 1916. Na mesma carta, ele também fala, na parte 2, como estando prestes a aparecer. Uma carta de 18 de dezembro de 1916, que Freud escreveu a Abraham, sugere que, com efeito, ela apareceu apenas no fim do ano. A parte 3 parece ter sido publicada em maio de 1917. O ano acadêmico da Universidade de Viena se dividia em 2 períodos. Um período, ou semestre, de inverno, que ia de outubro a março, e um período de verão, de abril a julho. As conferências publicadas neste livro foram proferidas por Freud em 2 períodos de inverno sucessivos durante a Primeira Guerra Mundial, 1915 até 16 e 1916 até 17. Os relatos mais completos das circunstâncias que conduziram a sua publicação serão encontrados no 2º volume da biografia escrita por Ernest Jones, 1955. Embora, como o próprio Freud observara em seu prefácio às New Introductory Lectures, sua qualidade de membro da Universidade de Viena tivesse sido apenas periférica desde os tempos de sua indicação como Privatdozent, ou seja, livre docente da universidade, em 1885, e como professor extraordinárius, ou seja, professor assistente. Em 1902 havia realizado muitos ciclos de conferências na universidade. Estes ficaram sem registro, embora alguns relatos dos mesmos possam ser encontrados. Por exemplo, os de Hans Sachs, 1945, e Theodor Hayek, 1942, bem como os de Ernest Jones, 1953. Freud decidiu que a série, que começava no outono de 1915, devia ser a última, e foi por sugestão de Otto Henke que Freud concordou com sua publicação. Em seu prefácio às New
Introductory Lectures, há pouco citado. Freud nos refere que a primeira metade da série atual, a série inicial, foi improvisada e escrita logo depois, e que esboços da segunda metade foram feitos durante as férias do verão intermediário em Salzburg e passados para o papel, palavra por palavra, no inverno seguinte. Acrescenta que, naquela época, ainda possuía o dom de uma memória fotográfica, pois, por mais cuidadosamente que suas conferências pudessem ter sido preparadas, na realidade, invariavelmente as proferia de improviso e geralmente sem anotações. Existe concordância geral no tocante à sua técnica de dar conferências, que ele nunca era retórico e que seu tom era sempre o de uma conversação tranquila e mesmo íntima. Contudo, não se deve supor por isso que houvesse algo de desleixo ou desordem nessas conferências. Elas quase sempre tinham uma forma definida, início, meio e fim, e podiam frequentemente dar ao ouvinte a impressão de possuírem uma unidade estética. Foi mencionado que ele não gostava de dar conferências. No entanto, é difícil conciliar essa afirmação não apenas com a quantidade de conferências que proferiu no decurso de sua vida, mas também com a quantidade notavelmente elevada de seus trabalhos efetivamente publicados, que estão sob a forma de conferências. Existe, entretanto, uma possível explicação para essa discordância. Um exame mostra que, entre suas publicações, são predominantemente os trabalhos expositivos que aparecem como conferências. Por exemplo, a conferência inicial sobre The Etiology of History, 1896. A que surgiu um pouco depois, sobre a psicoterapia, 1905, assim como, naturalmente, as 5 lições proferidas na América, 1910, e a presente série. Contudo, além disso, quando empreendeu, anos depois, uma exposição das mais recentes evoluções de seus pontos de vista, ele, sem qualquer motivo evidente, mais uma vez as colocou na forma de conferências e publicou suas New Introductory Lectures, 1933, embora jamais houvesse qualquer possibilidade de serem dadas à luz como tais. Assim, Freud se socorreu evidentemente das conferências como método de expor suas opiniões, mas apenas sob uma condição particular. Ele devia estar em vívido contato com seu auditório real ou suposto. Os leitores do presente volume descobrirão como é constante Freud manter esse contato, quão regularmente ele coloca objeções na boca de seus ouvintes e quão frequentemente existem debates imaginários entre ele e seus ouvintes. Na verdade, ele estendia esse método de formular suas exposições a alguns de seus trabalhos que absolutamente não são conferências. A totalidade de The Question of Lie, ou Lei, L-A-Y,
Análises, 1926, e a maior parte de O Futuro de uma Ilusão, 1927, tomaram a forma de diálogos entre o autor e um ouvinte que faz críticas, contrariamente talvez a certas noções errôneas. Freud era inteiramente avesso à exposição de suas opiniões em forma autoritária e dogmática. Abre aspas, não o direi aos senhores, fecha aspas, ele diz à sua audiência em uma passagem adiante, abre aspas, mas insistirei em que o descubram por si mesmos, fecha aspas. As objeções não eram para ser abafadas, mas esclarecidas e examinadas, e isso afinal não era mais que um prolongamento de um aspecto essencial da técnica da própria psicanálise. As conferências introdutórias podem ser verdadeiramente consideradas como um inventário das conceituações de Freud e da posição da psicanálise na época da Primeira Guerra Mundial. As dissidências de Adler e Jung já eram história passada. O conceito de narcisismo já tinha alguns anos de vida. E o caso clínico do Wolfman, que marcou época, tinha sido escrito, com exceção de 2 passagens, um ano antes do começo das conferências, embora não fosse publicado senão mais tarde, e também a grande série de artigos metapsicológicos sobre a teoria fundamental tinha sido ultimada alguns meses antes, ainda que apenas 3 deles tivessem sido publicados, mas 2 deles surgiram logo após as conferências, porém os 7 restantes desapareceram sem deixar vestígio. Essas últimas atividades e, sem dúvida também, a realização das conferências tinham sido facilitadas pela diminuição do trabalho clínico de Freud, imposta pelas condições da guerra. Parecia haver-se chegado a um divisor de águas, e era como se houvesse chegado a época para uma pausa. De fato, porém, estavam em preparação ideias novas que deviam vir à luz em Além do Princípio do Prazer, 1920, Psicologia de Grupo, 1921, e O Ego e o Id, 1923b. Em verdade, a linha não deve ser traçada com tanta exatidão. Por exemplo, já podem ser detectados indícios da noção da compulsão à repetição, e os começos da análise do ego estão bastante evidentes, ao passo que as dificuldades referentes aos múltiplos sentidos da palavra inconsciente preparam o caminho para uma nova descrição estrutural da mente. Em seu prefácio a estas conferências, Freud fala um pouco depreciativamente da falta de novidade em seu conteúdo. No entanto, ninguém, embora muito, tenha lido de literatura psicanalítica precisa sentir receio de se entediar com estas conferências, e ainda poderá achar nelas
muitas coisas que não se encontrarão em outro lugar. As discussões sobre ansiedade, Conferência 15, e sobre fantasias primitivas, Conferência 24, que Freud, mesmo no prefácio, aponta como material recente, não são as únicas que ele podia ter mencionado. A revisão do simbolismo na Conferência 10 é provavelmente a mais completa que fez. Em nenhuma outra parte fornece tão claro resumo da formação dos sonhos como nas últimas páginas da Conferência 14 sobre as perversões. Não há comentários mais inteligíveis do que aqueles encontrados nas conferências 20 e 21. Finalmente, não existe absolutamente qualquer tópico que se iguale à análise dos processos de terapia psicanalítica feita na última conferência. E mesmo onde os assuntos pareceriam estar surrados, como o mecanismo das parapraxias e dos sonhos, a abordagem é feita a partir de direções inesperadas, lançando nova luz sobre o que poderia ter parecido terreno por demais conhecido. As conferências introdutórias seguramente merecem sua popularidade.